Sejam bem-vindos ao canal Pro Veritate. Você está na playlist dos vídeos da obra da mística italiana Maria Valtorta, que relata toda a vida de Nosso Senhor Jesus Cristo, revelados a ela na década de 1940. Assista a esta sequência de vídeos desde o início, e receba você também as graças de conhecer melhor a vida de Jesus. Em Le Bonat, a parábola dos mal aconselhados. Eles estão prestes a entrar em Le Bonat, uma cidade que não considero muito importante ou bonita, mas, por outro lado, é muito movimentada, pois há muitas caravanas indo para Jerusalém para a Páscoa, vindas da Galileia, Itureia, Gaulanites, Traconites, Aurã e Decápolis. Eu diria que Le Bonat era uma rota para caravanas, ou melhor, um entroncamento de rotas vindas dessas regiões do Mediterrâneo, para as montanhas do lado leste da Palestina e do norte dela, e que se juntam aqui na estrada principal que leva os peregrinos a Jerusalém. As pessoas provavelmente preferem esta entrada porque ela é guarnecida pelos romanos, e consequentemente sentem-se mais seguras do perigo de encontros desagradáveis com salteadores. É o que eu penso, mas pode ser preferida por outros motivos, por causa de memórias históricas ou religiosas, eu não sei. Como é a hora certa, a julgar pelo sol, eu diria que são cerca de 8 horas da manhã. As caravanas estão prestes a partir em meio a um grande alvoroço de vozes, gritos, urros, sinos de arreios, rodas. As mulheres chamam seus filhos, os homens esporeiam seus animais, os vendedores oferecem suas mercadorias, os samaritanos pechincham preços com aqueles judeus menos rígidos, isto é, aqueles da Decápolis e de outras regiões, pois não são tão intolerantes, estando mais misturados com o elemento pagão, e se um miserável vendedor da Samaria se aproxima de um defensor do judaísmo, oferecendo suas mercadorias, ele é repelido com desprezo e quase insultado. Eles gritam tanto contra o anátema que parecem ter sido abordados pelo próprio diabo, provocando reações ferozes dos samaritanos ofendidos. E haveria uma estranha confusão se os soldados romanos não mantivessem uma boa vigilância. Jesus avança em meio a tanta confusão. Os apóstolos estão ao redor dele, as discípulas os seguem, e atrás, na retaguarda, a comitiva do povo de Efraim, cujo número aumentou com a chegada de muitos vindos de Siló. Um murmúrio precede o mestre. Ele se espalha daqueles que o veem para aqueles que estão mais longe e ainda não podem vê-lo. Outro murmúrio mais alto o segue, e muitos adiam a partida para ver o que está acontecendo. Eles perguntam uns aos outros: o quê? Ele está indo cada vez mais longe da Judéia? O quê? Ele está pregando em Samaria agora? Uma voz diz no tom típico de canto dos galileus: os santos o rejeitaram, e ele vai aos que não são santos para santificá-los e envergonhar os judeus. Uma resposta mais ácida que veneno ácido é ouvida. Ele encontrou seu ninho, e quem entende a sua palavra é um demônio. Outra voz grita: calem-se, assassinos do justo, esta perseguição de vocês os marcará com o nome mais infame por séculos. Vocês são 3 vezes mais corruptos do que nós, da Decápolis. Outra voz aguda de um velho exclama: ele é tão justo que está fugindo do templo para a festa das festas. Ha, ha, ha.
Um homem de Efraim, vermelho de raiva, diz: Não é verdade. Você está mentindo, sua velha serpente. Ele está indo para a Páscoa. Um escriba barbudo comenta com desdém: Via Gerizim. Não, via Moriá. Ele vem nos abençoar, porque ele é amor. E então ascenderá ao seu ódio, povo maldito. Cale-se, samaritano. Cale-se você, demônio. Aqueles que incitarem uma rebelião serão presos. Essa é a ordem de Pôncio Pilatos. Lembrem-se disso. Dispersem-se agora. Ordena um sargento romano, fazendo com que seus homens separem aqueles que estão prestes a entrar em confronto físico em uma das muitas disputas regionais e religiosas, sempre prontas para surgir na Palestina nos dias de Cristo. A multidão se dispersa, mas ninguém mais se retira. Os jumentos são levados de volta aos estábulos ou ao local para onde Jesus está indo. Mulheres e crianças desmontam e seguem seus maridos ou pais, ou permanecem em grupos tagarelas, se o humor de seus maridos ou pais assim o ordenar, para que não ouçam o demônio falar. Mas homens amigos, inimigos ou simplesmente curiosos correm em direção ao local para onde Jesus foi, e enquanto correm, lançam olhares malignos uns aos outros, ou se encorajam com tamanha alegria inesperada, ou fazem perguntas, dependendo se são amigos de inimigos, amigos de amigos ou curiosos. Jesus parou em uma praça perto da inevitável fonte, à sombra das árvores. Ele está lá, encostado na parede úmida da fonte, que aqui é coberta por um pequeno alpendre aberto apenas de um lado. Talvez seja mais um poço do que uma fonte. É como o poço em Rogel. Ele está falando com uma mulher que lhe mostra a criança que segura nos braços. Vejo Jesus acenar com a cabeça em sinal de concordância e colocar a mão sobre a cabeça da criança. E imediatamente depois vejo a mãe levantar a criança e gritar: Malaquias, Malaquias, onde estás? Nosso menino não está mais deformado. E a mulher entoa seu hosana, que se junta ao som dos gritos da multidão. Um homem caminhava para se prostrar diante do Senhor. As pessoas faziam seus comentários. As mulheres, em sua maioria mães, parabenizavam a mulher que recebera a graça. Aquelas que estavam mais distantes esticavam o pescoço e perguntavam: O que aconteceu? Depois de gritarem hosanas, juntando-se àqueles que sabiam o que havia ocorrido. Um menino corcunda, tão corcunda que mal conseguia ficar em pé. Ele era desse tamanho. Eu lhes digo exatamente isso, tão curvado que era. Parecia um menino de 3 anos, mas tinha 7. Olhem para ele agora. Ele é tão alto quanto todos, tão reto quanto uma palmeira e cheio de vida. Vejam como ele sobe ali no pequeno muro da fonte para ser visto e para ver, e como ele ri alegremente. Um galileu se vira para um homem que, a julgar pelas grandes borlas em seu cinto, creio ser um rabino, e lhe pergunta: Henri, o que você diz? Isso também é obra do demônio? Ora, se o demônio faz isso, removendo infortúnios para fazer os homens felizes e louvar a Deus, não deveríamos dizer que ele é o melhor servo de Deus? Blasfemo, cale-se. Não estou blasfemando, rabino. Estou comentando o que vejo, porque sua santidade não nos traz nada além de fardos, infortúnios, fazendo-nos falar mal e desconfiar do Altíssimo, enquanto as obras do Rabi de Nazaré nos dão paz e a certeza de que Deus é bom. O rabino não responde. Afasta-se e vai falar em voz baixa com outros amigos, e um deles se afasta do grupo, abrindo caminho a cotoveladas até chegar à frente de Jesus, a quem pergunta, sem antes cumprimentá-lo: O que pretendes fazer? Pretendo falar àqueles que me pedem, responde Jesus, fitando-o nos olhos sem desdém, mas também sem medo. Não te é permitido, o sinédrio te proíbe. Essa é a vontade do Altíssimo, a quem o sinédrio deve servir. Tu já foste condenado, sabes? Cala-te, ou... O verbo é o meu nome, e o verbo fala. Aos samaritanos, se fosse verdade que tu és quem dizes ser, não darias a tua palavra aos samaritanos? Eu a dei e a darei aos galileus, aos judeus e aos samaritanos, porque não há diferença aos olhos de Jesus. Tenta dá-la na Judéia, se te atreves. Digo-te solenemente que o farei. Espera por mim. Não és Eleazar ben Parta? És? Então certamente você verá Gamaliel antes de mim.
Diga a ele, em meu nome, que eu lhe darei também, depois de 21 anos, a resposta que ele espera. Entendeu? Lembre-se bem disso. Depois de 21 anos, eu lhe darei também a resposta que ele aguarda. Adeus. Onde? Onde você quer falar? Onde quer responder ao grande Gamaliel? Ele certamente já saiu de Gamala, na Judéia, para ir a Jerusalém. Mas mesmo que ele ainda estivesse em Gamala, você não poderia falar com ele. Onde? E onde se reúnem os escribas e rabinos de Israel? No templo? Você no templo? E você ousaria? Mas você não sabe que vocês me odeiam? Eu sei. Basta-me não ser odiado por meu Pai. Em breve o templo tremerá por causa das minhas palavras. E sem se importar mais com seu interlocutor, ele abre os braços para impor silêncio ao povo, que está agitado e dividido em tendências opostas, gritando contra os perturbadores. Logo há silêncio, e no silêncio Jesus fala. Em Siló falei sobre maus conselheiros e sobre o bem ou o mal que um conselho pode fazer. Agora proponho esta parábola não apenas a vocês, povo de Lebona, mas a todo o povo da Palestina. Chamaremos a ela a parábola dos mal aconselhados. Escutem, havia uma família muito grande, tão grande que formava uma tribo. Numerosos filhos se casaram, formando em torno da primeira família muitas outras famílias ricas em descendentes, que por sua vez se casaram e formaram mais famílias. De modo que o velho pai se viu, por assim dizer, à frente de um pequeno reino, do qual ele era o rei. Como sempre acontece nas famílias, entre os muitos filhos e netos, havia diferentes personalidades. Alguns eram bons e justos, outros eram arrogantes e injustos. Alguns estavam contentes com sua situação, e outros tinham inveja, pois achavam que suas partes eram inferiores às de irmãos ou parentes. E perto do mais perverso estava o melhor, e era natural que este muito bom fosse o mais ternamente amado pelo pai de toda a grande família. E, como sempre acontece, o perverso e aqueles mais parecidos com ele odiavam o bom porque ele era o mais amado, sem considerar que eles também poderiam ter sido amados se tivessem sido tão bons quanto ele. E o bom filho a quem seu pai confiava seus pensamentos para que ele os repetisse a todos, era seguido por outros bons. De modo que, depois de muitos e muitos anos, a grande família se dividiu em 3 partes. A parte dos bons membros da família e a dos maus, e entre as duas havia a terceira parte, formada pelos membros indecisos, que eram atraídos pelo bom filho, mas temiam o perverso e os de seu partido. Essa terceira parte estava em cima do muro e não conseguia se decidir resolutamente a favor de um ou de outro. Então o velho pai, vendo tamanha incerteza, disse ao seu amado filho: Até agora você dedicou sua palavra especialmente àqueles que a amam e àqueles que não a amam, porque os primeiros a pedem para que me amem cada vez mais, segundo a justiça, e os últimos são tolos que precisam ser reconduzidos à justiça. Mas você vê que esses tolos não apenas não aceitam sua palavra e permanecem como eram, mas a sua primeira atitude injusta para com você, mensageiro dos meus desejos, acrescentam a injustiça de corromper, por meio de maus conselhos, aqueles que ainda não estão firmemente dispostos a seguir o caminho melhor. Portanto, vá até eles e explique-lhes quem eu sou, quem você é e o que eles devem fazer para estarem com você e comigo. O filho que sempre foi obediente foi como seu pai desejava e conquistou alguns corações a cada dia. Assim, o pai pôde ver claramente quem eram seus filhos rebeldes e os olhou severamente, mas sem os repreender, porque era o pai deles e queria atraí-los para si com paciência, amor e o exemplo dos bons filhos. Mas quando os maus perceberam que estavam sozinhos, disseram: Agora é óbvio demais que nós somos os rebeldes. Anteriormente, eles nos confundiram com aqueles que não eram nem bons nem maus. Olhem para eles agora, todos estão seguindo o Filho amado. Devemos agir e destruir sua obra. Vamos, fingindo que queremos mudar de vida, até aqueles que acabaram de se converter e também até aqueles que são as almas mais simples, entre as melhores, e espalhemos o boato de que o Filho amado finge querer servir ao Pai.
mas na verdade está reunindo seguidores para se rebelarem contra ele. Ou podemos também dizer que o pai quer eliminar o filho e aqueles que o seguem, porque estão se tornando poderosos demais e ofuscando a glória do pai rei, e que, consequentemente, para defender o filho amado traído, é necessário mantê-lo entre nós, longe da casa paterna, onde a traição o aguarda. E eles foram tão astutos e sutis em sugerir conselhos e espalhar rumores, que muitos caíram na armadilha, particularmente os recém-convertidos, aos quais os maus conselheiros deram o seguinte conselho perverso: vocês percebem o quanto ele os amava? Ele preferiu estar entre vocês e ficar com o pai, ou pelo menos com seus bons irmãos. Ele foi tão esperto que, aos olhos do mundo inteiro, os elevou da condição de pessoas abjetas que não sabiam o que queriam e por isso eram ridicularizadas por todos, por causa da predileção dele por vocês. É seu dever defendê-lo e mantê-lo em seus campos, mesmo à força, se suas palavras não forem suficientes para convencê-lo. Ou levantem-se, proclamando o seu líder e rei, e marchem contra o pai iníquo e seus filhos, que são tão iníquos quanto ele. E quando alguém hesitava e comentava, mas ele queria que fôssemos com ele para honrar o nosso pai, e obteve bênção e perdão para nós, eles respondiam: não acreditem nisso, nem tudo o que ele lhes disse é verdade, nem o pai lhes mostrou toda a verdade. Ele se comportou assim porque percebeu que seu pai estava prestes a traí-lo e queria testar seus corações para descobrir onde encontraria proteção e abrigo. Mas talvez ele seja tão bom, talvez ele se arrependa de ter duvidado do pai e queira voltar para ele. Não permitam que ele faça isso. E muitos prometeram: não permitiremos. E se encheram de entusiasmo, planejando o que fazer para deter o filho amado, sem perceber que, enquanto os conselheiros malignos diziam: nós o ajudaremos a salvar o homem abençoado, seus olhos brilhavam com falsidade e crueldade, e que eles piscavam uns para os outros, esfregando as mãos e sussurrando: eles estão caindo na armadilha, nós venceremos, toda vez que alguém concordava com suas palavras astutas. Então os conselheiros malignos foram embora espalhando o boato em outros lugares de que a traição do filho amado logo se tornaria conhecida, pois ele havia deixado a terra de seu pai para estabelecer um reino contra ele, com a ajuda daqueles que odiavam o pai, ou cujo amor era pelo menos incerto. Enquanto isso, aqueles influenciados pelos conselhos malignos conspiravam para induzir o filho amado a se rebelar contra seu pai, um pecado que escandalizaria o mundo. Somente os mais sábios dentre eles, aqueles em quem a palavra do Filho justo havia penetrado mais profundamente e criado raízes por ter caído em solo receptivo, após refletirem, disseram: não é correto fazer isso. É uma ação perversa contra o Pai, contra o Filho e contra nós. Reconhecemos a justiça e a sabedoria de ambos. Reconhecemos isso, embora, infelizmente, nem sempre as tenhamos seguido. E não devemos pensar que o conselho daqueles que sempre se opuseram abertamente ao Pai e à justiça, e também ao amado Filho do Pai, seja mais justo do que o conselho que nos foi dado pelo Filho bendito. E não os seguiram. Pelo contrário, com amor e tristeza deixaram o Filho ir para onde ele tinha que ir, e o acompanharam apenas com gestos de afeto até os limites de seus campos, e ao se despedirem dele, disseram-lhe como uma promessa: vá, nós ficaremos, mas suas palavras estão em nossos corações, e de agora em diante faremos o que o Pai quer. Vá e não se preocupe. Você nos tirou para o bem do estado em que nos encontrou. Agora que estamos no bom caminho, seguiremos em frente até chegarmos à casa de nosso Pai, para que possamos ser abençoados por Ele. Ao contrário, alguns deram assentimento ao mau conselho e pecaram, tentando o filho amado a cometer pecado e zombando dele, chamando-o de tolo por ser obstinado em cumprir seu dever. Agora eu pergunto a vocês: por que o mesmo conselho teve efeitos diferentes? Vocês não estão respondendo? Eu lhes direi como disse aos de Siló: porque o conselho adquire valor ou se torna vazio dependendo se é acatado ou não. O homem é tentado em vão por maus conselhos. Se não quiser pecar, não pecará, e não será punido por ter que ouvir as insinuações
de pessoas más. Não será punido porque Deus é justo e não pune ninguém por pecados não cometidos. Só será punido se, depois de ter que ouvir o mal que o tenta, o colocar em prática, sem usar seu intelecto para meditar sobre a natureza e a origem do conselho. Nem poderá dizer como desculpa: achei que era um bom conselho. O que é agradável a Deus é bom. Pode Deus aprovar e se deleitar com a desobediência ou com o que induz a desobediência? Pode Deus abençoar o que está em contraste com a sua lei, isto é, com a sua palavra? Digo-vos solenemente que não, e digo-vos também solenemente que é preferível morrer a infringir a lei divina. Em Siquém falarei convosco novamente para vos tornar sábios quanto a querer ou não aceitar o conselho que vos for dado. Podem ir agora. As pessoas se retiram fazendo seus comentários. Vocês ouviram isso? Ele sabe o que nos disseram e nos exortou a desejar o que é justo, diz um samaritano. Sim, e vocês notaram como ficaram perturbados os judeus e os escribas presentes? Sim, eles nem esperaram até o final para ir embora. Víboras venenosas, mas ele diz o que quer fazer. Ele está errado. Ele pode causar problemas para si mesmo. Os do Monte Ebal e do Monte Gerizim estão realmente eufóricos. Eu nunca me iludi. O Rabi é o Rabi, e isso significa tudo. É possível que o Rabi peque por não subir ao templo em Jerusalém? Ele será morto. Vocês verão. E esse será o fim. Por quem? Por ele? Por nós? Ou pelos judeus? Por ele. Se ele morrer, você é tolo, homem. Eu venho de Efraim. Eu o conheço bem. Vivi perto dele por 2 meses inteiros. Até mais. Ele sempre falou conosco. Será triste, mas não será o fim. Nem para ele, nem para nós. O santo de todos os santos não pode morrer, não pode acabar, nem pode ser o nosso fim. Eu sou ignorante, mas sinto que o reino virá quando os judeus pensarem que tudo acabou, e tudo acabará para eles. Você acha que os discípulos vingarão o mestre? Uma rebelião? Um massacre? E os romanos? Oh, não há necessidade de discípulos, de vingança dos homens, de massacres. Será o Altíssimo quem os derrotará. Ele nos castigou por séculos e por muito menos. Vocês acham que ele não os castigará pelo pecado de atormentar o seu Cristo? Vê-los açoitados, seu coração não é como o mestre gostaria, ele ora por seus inimigos. Eu vou segui-lo amanhã, quero ouvir o que ele dirá em Siquém. Eu também, e eu também. Muitos habitantes de Lebona compartilham da mesma opinião, e confraternizando com os de Efraim e Siló, vão fazer os preparativos para a partida na manhã seguinte. Chegada e boas-vindas em Siquém. Eis Siquém, bela e ornamentada, repleta de samaritanos a caminho do templo de Samaria e de peregrinos de todas as regiões a caminho do templo de Jerusalém. A cidade está banhada de sol, estendendo-se pelas encostas orientais do monte Gerizim, que a domina a oeste e é todo verde, assim como a cidade é toda branca. A nordeste, o monte Ebal, de aparência ainda mais selvagem, parece protegê-la dos ventos do norte. A fertilidade da terra, rica nas águas que descem da linha divisória de águas da montanha e formam 2 encantadores rios, alimentados por muitos córregos, que fluem em direção ao Jordão, é maravilhosa e transborda pelos muros dos jardins e pelas cercas vivas das hortas. Cada casa está adornada com vegetação, flores e galhos carregados de frutinhas. Olhando ao redor, que se mostram claramente devido à configuração do terreno, não se vê nada além do verde dos olivais, dos vinhedos ou dos pomares, e o tom dourado dos campos onde, a cada dia, a sombra glauca do trigo verde se transforma cada vez mais no delicado amarelo da palha. Das espigas maduras, que o sol e os ventos dobram e sopram, fazendo-as parecer quase ouro branco. O trigo está realmente amarelando, como diz Jesus, e é realmente dourado, depois de ser branco,
ao brotar depois o verde de uma joia preciosa, enquanto crescia e formava espigas. O sol agora prepara para morrer, depois de prepará-lo para viver. E é difícil dizer quando ele deve ser mais abençoado, se é agora que o conduz ao sacrifício, ou quando paternalmente aqueceu a terra para fazê-lo germinar e pintou o seu caule pálido, que acabara de brotar, com um belo tom verde, cheio de vigor e promessas. Jesus, que havia falado disso ao entrar na cidade e apontando para o lugar onde encontraram a mulher samaritana, e lembrando-se daquela antiga palavra, diz aos seus apóstolos, a todos eles, exceto João, que já estava perto de Maria para consolá-la, pois ela estava muito triste. E não se cumpre agora o que eu disse naquela época? Éramos desconhecidos e solitários quando entramos aqui. Semeamos. Agora, vejam, aquela semente deu uma colheita abundante, e ela crescerá ainda mais, e vocês a colherão, e outros colherão mais do que vocês. E não colherás, Senhor? Pergunta Filipe. Eu colhi onde o meu precursor semeou. Então, semeei para que vocês colhessem e semeassem com a semente que eu lhes dei. Mas assim como João não colheu o que semeou, também eu não colherei esta colheita. Nós somos... O que, Senhor? Pergunta Judas de Alfeu preocupado. As vítimas, meu irmão. O suor do rosto é necessário para fertilizar os campos, mas o sacrifício é necessário para fertilizar os corações. Nós nos levantamos, trabalhamos, morremos. Alguém, depois de nós, nos substitui, se levanta, trabalha, morre. E há quem colha o que regamos com a nossa morte. Oh, não, não diga isso, meu Senhor! Exclama Tiago de Zebedeu. Você, discípulo de João, antes de ser meu, está dizendo isso? Não se lembra das palavras do seu primeiro mestre? Ele precisa crescer, eu preciso diminuir. Ele compreendeu a beleza e a justiça de morrer para fazer justiça aos outros. Eu não serei inferior a ele. Mas, mestre, o Senhor é o Senhor, Deus, ele era um homem. Eu sou o Salvador, como Deus, devo ser mais perfeito do que o homem. Se João, um homem, foi capaz de diminuir para fazer o verdadeiro sol nascer, eu não devo obscurecer a luz do meu sol com nuvens de covardia. Devo deixar-lhes uma lembrança clara de mim, para que possam prosseguir e o mundo possa crescer na ideia cristã. O Cristo partirá, voltará ao lugar de onde veio, e vos amará de lá, seguindo-vos em vosso trabalho, preparando o lugar que será a vossa recompensa. Mas o cristianismo permanecerá. O cristianismo crescerá através da minha partida, e através da partida de todos aqueles que, sem apego ao mundo e à vida terrena, forem capazes de partir como João e Jesus fizeram, e morrer para que outras pessoas vivam. Então você pensa que é certo que você deva morrer? Pergunta o Iscariotes, quase ofegante. Não acho que seja certo que eles me matem. Acho justo morrer por causa do que o meu sacrifício renderá. Um homicídio será sempre um homicídio para quem o comete, mesmo que tenha um valor e uma aparência diferentes para quem é assassinado. O que queres dizer? Quero dizer que, se aquele que comete um homicídio por ordem ou coerção, como um soldado em batalha, ou um carrasco que deve obedecer a um magistrado, ou aquele que se defende de um salteador, não tem consciência culpada. Ou é relativamente culpado de matar um semelhante, aquele que, sem ordem ou necessidade, mata um inocente ou coopera em seu assassinato, comparecerá perante Deus com a terrível face de Caim. Mas não poderíamos falar de outra coisa? O mestre sofre por causa de tudo isso. Seus olhos são como os de alguém que está sendo torturado. Sentimos como se estivéssemos em agonia. Se sua mãe ouvir, ela chorará. Ela já está derramando tantas lágrimas sob seu véu. Há tanto para falar. Oh, olha, os notáveis estão chegando. Isso fará com que vocês se calem. Paz a vocês, paz a vocês. Pedro, que estava um pouco à frente e se virou para falar, curva-se, saudando um grande grupo de pessoas pomposas de Siquém que se aproximam de Jesus.
Paz a ti, mestre, as casas que te deram hospitalidade da última vez estão prontas para te receber, e há muitas mais para as discípulas e para aqueles que estão contigo, aqueles a quem ajudaste recentemente e pela primeira vez virão te ver. Apenas uma mulher estará ausente porque partiu daqui para levar uma vida de expiação. Assim ela falou, e eu acredito nela. Porque quando uma mulher se despoja de tudo o que amava, rejeita o pecado e doa todos os seus bens aos pobres, significa que ela quer seguir uma nova vida. Mas eu não saberia dizer onde ela está. Ninguém a viu desde que saiu de Siquém. Um dos nossos achou tê-la visto vestida de serva em uma aldeia perto de Fial. Outro jura que a reconheceu, embora estivesse mal vestida, em Bersabeia. Mas o que eles dizem não é certo. Quando a chamaram pelo nome, ela não respondeu, e ouviram-na ser chamada de Joana no primeiro lugar e de Agar no segundo. Não é necessário saber mais nada, além de que ela foi redimida. Todo o resto é vão, e toda investigação é curiosidade intrusiva. Deixe sua concidadã em sua paz secreta, e alegre-se por ela não causar mais escândalo. Os anjos do Senhor sabem onde ela está para lhe dar a única ajuda de que ela precisa, a única que não pode ferir sua alma. Sejam tão caridosos a ponto de levar as mulheres para as casas, pois elas estão cansadas. Eu falarei com vocês amanhã. Hoje ouvirei a todos e acolherei os enfermos. Não ficará conosco por muito tempo? Não passarás o sábado aqui? Não, passarei o sábado em outro lugar, em oração. Esperávamos que ficasses conosco por muito tempo. Só tenho tempo de voltar à Judéia para as festas. Deixarei os apóstolos e as mulheres convosco, se quiserem ficar até a noite de sábado. Não olhem uns para os outros dessa forma. Sabeis que devo honrar o Senhor nosso Deus acima de tudo, pois ser quem sou não me exime de ser fiel à lei do Altíssimo. Dirigindo-se às casas, entravam em cada uma delas 2 discípulas e um apóstolo. Maria de Alfeu e Susana com Tiago de Alfeu. Marta e Maria com Zelote. Isabel e Nique com Bartolomeu. Salomé e Joana com Tiago de Zebedeu. Então Tomé, Filipe, Judas de Queriote e Mateus entraram juntos numa casa. Pedro e André em outra. E Jesus, com Judas de Alfeu, João e Maria, sua mãe, entrou na casa do homem que sempre intercedeu em favor dos cidadãos. Os seguidores, o povo de Efraim, Siló e Lebona, e outros peregrinos que estavam a caminho de Jerusalém e interromperam a viagem para seguir Jesus, dispersaram-se pela aldeia em busca de hospedagem. Inscreva-se no canal, ative as notificações, dê o seu like, comente e compartilhe.